pessoas importantes. Bom, outro acontecimento também significativo, né, é a conversa que foi vazada entre o Boulos e o Datena. Aí eu vi, gente, na imprensa não vi muita coisa, né? Não sei se saiu alguma coisa, se uma revista Fórum dessas aí que é defensora do imperialismo em todos os terrenos, ou o DCM também, foram defender o Boulos ou como eles defenderam o Boulos. Não tive a oportunidade de ver. Mas eu vi comentários nas redes sociais que o pessoal fala assim, não é verdade que o Boulos estava conspirando com o Datena. Né? O Datena falou, o Boulos não está concordando. Quando, né, precisa ser um verdadeiro jesuíta para falar uma coisa dessa. Né? Todo mundo viu lá o Datena falando assim, o problema é o Lula, daí o Boulos, esse é o problema. Mas ele não concordou com o Datena. Quando o Datena falou, o problema é o Lula, e o Boulos falou, esse é o problema, ele queria dizer, esse é o problema, mas não é um problema, na verdade o Lula está certo e tal, né? A gente que não consegue interpretar, né, o significado do que as pessoas falam. Agora, o mais importante não é que ele estava lá conspirando contra o PT com o Datena. O mais importante é que ele estava lá com o Datena, e fica claro, né, que o Datena, que ele convidou o Datena para a casa dele, porque a conversa se passa na casa do Boulos. É um grande amigo do Boulos. Tá? É estranho que a esquerda fique totalmente calada diante disso. Quem que é o Datena? Um fascista. É uma das figuras mais típicas do fascismo brasileiro. Fascismo igual a desses generais. Não é o fascismo que põe a suástica no ombro. É um fascismo que procura se apresentar com áreas de respeitabilidade. Todo mundo sabe, o Cidadão tem um programa, que é o típico programa que se costuma dizer pinga-sangue, onde ele fica pedindo a repressão para a população pobre do país. É um fascista. Porque essa repressão da população pobre é fascismo. Quando a PM sai no bairro e mata um monte de gente, é fascismo. Né? Ninguém fala disso daí. Quando o cidadão louco ataca uma escola de crianças, é um escândalo interminável. Agora, quando a PM mata gente todo dia, ninguém fala nada. E o Datena, ele é um propagandista dessa atividade. E o Boulos é amigo íntimo do cara. Né? Chamou o cara, segundo o Boulos, para assistir o jogo do Corinthians, chamou os corintianos lá, sei lá que coisa, que eles são todos corintianos, é uma vergonha isso daí. E ficou lá trocando figurinha com esse fascista. Como é possível isso daí? Agora, o que a gente deve dizer aqui é o seguinte, esse acontecimento ele traz à tona, mais uma vez, né, e eu queria pegar esse ângulo, não é tanto de criticar o Boulos, que a gente já criticou demais, mas eu acho que deveria ser criticado aqui é o PT. O PT, desde o começo, tem dado a maior projeção para esse cidadão Boulos. Procura fazer acreditar que o cidadão é um grande líder da esquerda. Alguns falam que ele é o sucessor do Lula. E todas as coisas que você ouve do Boulos é tudo coisa direitista. O cidadão participou do movimento Não Vai Ter Copa, que foi um movimento que deu uma contribuição muito grande para o golpe de 2016. Durante o golpe de 2016, ele, ao invés de entrar numa frente única com o PT para defender o governo da Dilma, ele criou uma frente própria, fictícia também, que agrupou a esquerda que era toda a favor de derrubar o governo do PT. Né? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Quando o Boulos criou a Frente Povo Sem Medo, quem que participava dessa frente? Os grupos de esquerda do PSOL.
na sua maioria, favoráveis ao golpe. Por isso que a frente do Boulos, ela não ia lá para falar, está tendo um golpe, é preciso derrubar o golpe, etc. E tal. Ele ia para criticar o governo da Dilma, quando a burguesia toda estava criticando o governo para derrubá-lo. Nós, PCO, nós tivemos a oportunidade de participar de atos dessa Frente Povo Sem Medo. Nós falamos, já que eles estão falando que eles são contra o golpe, falando assim, não fizeram nada, mas falaram. Então vamos no ato. Aí você ia no ato e você se colocava contra o golpe e aparecia um monte de gente da organização do evento para impedir você de ser contra o golpe. Então isso é mais uma mancha aí no Boulos. Depois nós revelamos aqui que o Boulos trabalha para o IREE e é amigo íntimo também. Eu acho que os amigos íntimos do Boulos são uma loucura. Do dono do IREE, que é o empresário e advogado Valfrido Vardi. Esse Vardi é conhecido por ser uma pessoa ligada ao imperialismo norte-americano. E no próprio site do IREE, publicamente, está lá a associação do IREE com uma organização de fachada da CIA, que é o Global Americans. Todo mundo sabe também que isso é uma organização de fachada da CIA. Nessa semana também, o Boulos vai participar de um encontro internacional que eles chamaram de Rede do Futuro. Quem que vai participar aí? O PSOL e o Boulos, pessoalmente, o Gustavo Petro, da Colômbia, e o Boric, do Chile. O Boric não precisa nem explicar que ele é uma pessoa que está a serviço diretamente do imperialismo norte-americano. O Petro, era uma questão mais ou menos confusa para algumas pessoas. Nós falamos, esse cidadão também está no bolso do imperialismo. E aí agora aparece essa organização que, segundo eles, é uma alternativa ao Foro de São Paulo, onde participam as organizações de tipo nacionalista, que são combatidas pelo imperialismo. O pessoal que está nessa reunião não é combatido pelo imperialismo, pelo contrário. É um pessoal que está a serviço do imperialismo. Então, mais uma demonstração da política direitista e pró-imperialista do senhor Guilherme Boulos. E agora, junta-se a isso o caso da Atena. O PT está dizendo que o Boulos vai ser o seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Isso daí é um crime contra a esquerda e os trabalhadores brasileiros. Ficar vendendo gato por lebre. Porque isso aí é vender gato por lebre. Você apresenta o cara como sendo de esquerda e, na verdade, você está criando uma liderança de direita. Em algum momento aí, apoiado nessas ilusões, o Boulos, que pelo jeito vai ter uma carreira bem sucedida, entre aspas, porque toda a burguesia apoia ele, o imperialismo apoia ele, todo mundo apoia ele, até o PT. Ele vai chegar no momento e vai ser aí vai ser verdadeiramente um cavalo de Troia. Quer dizer, aquele cavalo que você coloca dentro da esquerda e de dentro sai todo um exército direitista. É criar aí uma serpente para ser picado. Eu acho que nós temos que colocar em debate que a política do PT é uma política não só errada, mas verdadeiramente criminosa. E que, logicamente, a esquerda não... Se o Boulos sair sendo o candidato do PT, a esquerda não deve apoiar o Boulos. Se o Lula apoiar o Boulos, a gente deve criticar o Lula e não deve apoiar o Boulos. Bom, nós... PCO, nós vamos lançar um candidato próprio. Logicamente que não vai ser apoiado pela Folha de São Paulo, pelo IREE, pelas ONGs imperialistas, nada disso. Mas nós temos que fazer frente a esse tipo de política.
Isso daí é uma verdadeira loucura. Tudo isso daí em nome da chamada frente ampla, né? O Boulos já conseguiu, aí você vê que coisa, né? O Boulos conseguiu aí colocar a ministra dos Índios aí, a Sônia Guajajara, que é uma desgraça, amiga íntima também. Esse pessoal do Boulos, eles todos têm grandes amigos, né? A grande amiga da Sônia Guajajara é a embaixadora dos Estados Unidos. Então, nós temos um problema muitíssimo sério que a gente precisa começar a discutir já. Né? Bom,